Olá, amigos. Veja bem, hoje nós vamos trabalhar um tema que se chama luz e humildade. Na realidade, este tema foi um pedido da própria Casa Espírita, que está aniversariando a Casa Espírita Luz e Humildade daqui de Belo Horizonte. Então nós vamos aproveitar o nome da casa, intitular o nosso tema de hoje e trazer algumas observações, alguns esclarecimentos que possa fazer com que a gente se questione e entenda um pouco da fala do Cristo em relação a nós nesse momento de luz e humildade, ok? Então veja bem, nós vamos iniciar com uma fala de Jesus nas bem-aventuranças, mas trazidos por Mateus. E aí, vale a pena a gente dizer por que nós vamos pegar a fala de Mateus. Veja bem, o Evangelho de Mateus, ele terminou de ser escrito pelo próprio apóstolo no ano 39. No ano 39. Nós vamos pegar esse trechinho de Mateus porque dos 4 evangelistas, as bem-aventuranças e o Sermão da Montanha, em Mateus, compreende 3 capítulos, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, ok? Então, Mateus, ele terminou de escrever no ano 39, o evangelho estava todo escrito, e ele escreveu em aramaico, e ele escreveu em Jerusalém. Então vocês veem que ele estava com um ambiente todo apropriado e com as vivências, porque várias anotações ele fez enquanto Jesus falava. O Sermão da Montanha é um deles. Agora, Marcos, ele fez um trabalho de pesquisa e ele terminou de escrever o seu evangelho no ano 44. Depois veio Lucas, que terminou o seu evangelho no ano 56, mas Marcos e Lucas também foram pesquisas que eles fizeram. Isso não diminui, de forma alguma, não diminui o envolvimento, a profundidade e a destreza nos escritos também destes evangelistas. Mas Mateus e João conviveram com Jesus. João já terminou o seu evangelho por volta do ano 90. Alguns historiadores dizem ano 96. A gente sabe que é por volta do ano 90. Então, João tem muito mais da sensibilidade do evangelho dele ali no Novo Testamento. Enfim, esclarecimento feito. Mateus, ele diz assim, a hora que vai iniciar o Sermão da Montanha, antes das bem-aventuranças, ele diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Quando ele fala multidão, inicialmente a gente pensa em multidão de pessoas, uma quantidade de pessoas. Mas o olhar de Jesus é diferente do nosso. Porque quando fala em multidão, nós pensamos em multidão de pessoas e vemos multidão de pessoas. Mas o olhar de Jesus é diferente. O olhar dele é clínico, o olhar dele é profundo. Então, quando fala em multidão, ele não estava simplesmente vendo a multidão de pessoas que ali estavam. Não. Ele estava vendo a multidão de dificuldades que cada pessoa ali carregava. Porque como o olhar dele é clínico, ele tem um olhar muito mais aprofundado do que o nosso olhar. Está ficando claro isso aí? Porque quando a gente vê as pessoas, a gente vê a forma com que as pessoas se apresentam. A gente vê a maneira com que ela lida, mas a gente não tem acesso ao estado íntimo dela. Nós não temos acesso ao estado mental dela. Nós não temos acesso às conexões espirituais que ela faz. Então, o nosso olhar, ele é superficial. O olhar de Jesus é um olhar profundo, é outro perfil de acuidade visual. Então, veja, quando Mateus coloca para nós, e Jesus vendo a multidão,
Ele está fazendo referência à multidão de dificuldades que cada pessoa carregava. A multidão de transtornos, a multidão de pensamentos negativos, a multidão de reflexões destrutivas, a multidão de emocionais conturbados que cada pessoa carregava. Então o que ele faz? Ele se destaca porque Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Ele se destaca para começar o movimento de consolo e cada um receber de conformidade com o seu entendimento. Olha que bacana isso. Porque cada um ia perceber do jeito que a pessoa tinha condições de perceber. Então, só para a gente entender um exemplozinho. Quando Jesus fala, meu Deus e o vosso Deus, quando ele fala, meu Pai e o vosso Pai, ele está falando de um único Deus. Ele está falando de um único Pai. Mas quando ele fala, meu e vosso, ele está falando da interpretação diferente que cada pessoa vai dar. Então, quando ele fala, meu Deus e o vosso Deus, nós entendemos Deus de um jeito, Jesus entende de um outro jeito. Quando ele fala, meu Pai e o vosso Pai, ele está falando de um entendimento que ele tem para com o Pai e o entendimento que nós temos para com o Pai. Então, são formas diferentes da gente conceber o ensinamento que vem de Jesus. Entretanto, num outro momento, ainda no Sermão da Montanha, lá no capítulo 6, quando ele vai ensinar o Pai Nosso que estás nos céus, o que ele fala? Ele já está falando do mesmo Pai. Aí ele está fazendo referência àquele mesmo Deus que está dentro de cada criatura. O mesmo Pai que está dentro de cada criatura. Tanto que ele afirma que estás nos céus. E ele fala no plural. Ou seja, está no céu íntimo de cada criatura. Então é interessante que nós façamos essa distinção. Por quê? Porque quando Mateus fala para nós, Jesus, vendo a multidão, vendo a quantidade de dificuldades que ali estava, subiu ao monte, ou seja, ele sai daquela posição de proximidade e faz um movimento de destaque para que cada um perceba aquilo que ele tinha a dizer de conformidade com o seu ensinamento. De conformidade com o seu ensinamento. E aí já demonstra o nosso tema, a humildade do Cristo. Ele não fez no sentido de querer aparecer, mas ele fez no sentido de levar para todas as pessoas o conhecimento. Ele fez no sentido de levar para todas as pessoas a elaboração que cada pessoa tinha condições de perceber. Olha a relação dele com a humildade. E ele começa pelas bem-aventuranças, e a primeira que ele cita é sobre humildade. Olha só, ele diz para nós, aí eu fiz referência quando falo desse trechinho do ver e da multidão, fazendo referência ao capítulo 5 de Mateus, ao primeiro versículo. Entretanto, no terceiro versículo, ele coloca para nós, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então veja, bem-aventurados os pobres de espírito, ele já está colocando, ele se posiciona no subir ao monte, ele se posiciona numa condição de destaque, mas ele não perde a humildade, e é o primeiro ensinamento que ele traz. Porque quem sabe, quem conhece, quem estudou, quem tem condições de aprender, não pode perder essa condição de humildade. Não precisa querer aparecer, não é isso não. Agora, se está em condições de explicar, está em condições de ensinar, está em condições de divulgar, está em condições e precisa estar em condição de exemplificar, isso não faz com que a pessoa perca a humildade. Embora muitos
não dão conta de serem humildes à medida que vão adquirindo conhecimento. Muitos se gabam do conhecimento no sentido, inúmeras vezes, de menosprezar, no sentido de não escutar a simplicidade do outro, a dor do outro, o desencanto do outro, o transtorno do outro, e ele se coloca, tecnicamente, numa condição de destaque. Essa condição de destaque, ela pode nos ajudar, mas é muito pouco em relação, quando eu falo condição de destaque, eu estou falando da condição do conhecimento. O conhecimento pode nos ajudar, mas é muito pouco em relação às coisas que a gente tem que fazer para o outro. Porque quando eu faço para o outro, quando eu convivo com o outro, quando eu distribuo para o outro, eu faço para mim, eu convivo comigo, eu recebo daquilo que eu distribuí. A humildade é a gente ter condições de fazer, de divulgar, de orientar e perceber que aquele movimento de fazer, de divulgar, de divulgação, de orientação, é um movimento que a gente também está fazendo. Humildade é a gente se colocar em caminho, é a gente se colocar na estrada junto com o outro, independente da condição do outro. Porque aquele que hoje está fragilizado em alguma condição emocional, numa outra condição emocional, ele está melhor do que a gente. Aquele que está intelectualmente limitado em algum perfil de raciocínio, em outros ele tem elaborações melhores do que a gente. Então, colocar-se na condição de humildade é nós caminharmos juntos com aqueles que estão conosco, independente da condição em que o outro esteja. Tanto assim que a fala de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Significa que aqueles que estão envolvidos na condição de humildade, eles têm total condição de transitar em diversos pontos do plano dos espíritos. Olha que bacana isso. Deles é o reino dos céus, nas diversas hierarquias do plano espiritual. Isso é bastante profundo. Imaginem vocês, quando Bezerra de Menezes fez 50 anos da sua desencarnação, da sua saída do corpo físico e chegada no plano espiritual, ele recebeu um convite de Maria de Nazaré, por sua assessora Celina. Celina veio direto de planos mais evoluídos e, ao aniversariar, ou ao comemorar com Bezerra de Menezes e outros espíritos que ali felicitavam a chegada plena dele, de consciência tranquila, do exercício profícuo do trabalho durante todo o movimento encarnatório, enquanto ele esteve conosco na Terra, Celina vem dos planos mais altos e junto de todos, ela chega para o Dr. Bezerra, trazendo as felicitações de Maria e colocando que Maria o convidava para se elevar em níveis ainda mais superiores. Ele agradece muito Celina e ali, emocionado, com os olhos banhados em lágrimas, ele pede para Celina dizer para Maria sobre a gratidão do convite que ele estava acabando de receber. Entretanto, se Maria o permitisse, ele gostaria de continuar na terra, caminhando com Jesus no mundo de provas e expiações, fazendo um movimento de transição para o mundo de regeneração, principalmente junto dos irmãos brasileiros. Mas, se Maria lhe concedesse este pedido, Celina leva a informação para Maria e volta com a resposta,
que a vontade de Bezerra seja feita, que ele pode acompanhar Jesus, que ele fique tranquilo, mas que as portas do plano superior estavam abertas para Bezerra a hora que ele desejar. E aí ele chora de emoção. Então veja bem, o que é o reino dos céus para os humildes? Estão entendendo? Quando Jesus fala, bem-aventurados pobres de espírito, e aí eu estou pegando este exemplo do Bezerra, porque dele é o reino dos céus, esse exemplo de humildade mostra para nós o quanto que a pessoa pode transitar. Mas, ainda no título do tema, que é o nome da casa espírita, Luz e Humildade, Jesus primeiro falou da humildade, quando a gente faz referência a Mateus. Mas no próprio Sermão da Montanha, ainda no capítulo 5, ele vai colocar sobre a luz. Pela primeira vez ele vai falar para a luz para nós, em Mateus, no capítulo 5. Quando ele diz que vós sois a luz do mundo. Ou seja, ele colocou todo mundo na condição de que pode oferecer alguma coisa. Todos nós temos algo para oferecer. Se avalie o que você tem para oferecer nas suas relações. Porque a fala de Jesus, vós sois a luz do mundo, o que você tem para oferecer? Conhecimento? O que mais? O bom senso? O discernimento? O que você tem para oferecer? No mundo de hoje, veja como as relações estão conturbadas. Veja você, como que as pessoas estão com dificuldades de serem ouvidas, porque muitos de nós estamos interessados em falar. Será que nós temos a escuta para oferecer? Será que temos os abraços para abraçar? Será que temos a mão para oferecer a caminhada? Será que temos o ombro para aquele chorar? O que nós temos para oferecer? Porque a fala de Jesus é, vós sois a luz do mundo. Nós temos algo para oferecer. Olha como que está difícil nos dias atuais. Como que as pessoas estão com dificuldade de escutar. Uma pessoa chega para você e começa a falar do problema, ela vem falar de uma dificuldade. Ela chega e fala assim, nossa, meu filho tentou e não conseguiu tirar a carteira, você acredita? Ele já tomou pau 2 vezes, já tomou pau 3 vezes. Aí você chega e fala assim, não, porque lá em casa, veja bem, lá em casa todo mundo conseguiu pela primeira vez. E lá em casa foi assim, olha só. E aí você começa a falar da sua família, do seu relacionamento, do seu bem-estar. Alguém chega e fala com você, nossa senhora, eu estou passando tanto mal, eu estou com tanta dor de cabeça, é interessante, foi uma discussão que eu tive lá no trabalho, a pessoa já interrompe e fala assim, não, olha, no trabalho eu já resolvi que eu não vou entrar em discussão, não, e a gente passa mal, fica assim, outro dia comigo mesmo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. As pessoas estão com muita dificuldade de escutar. Claro que se a gente não se prontifica a ouvir, a gente não se propõe ao ombro amigo, porque eu nem sei o tamanho da dor que o outro traz. Então, não vamos repetir a posição das pessoas que estão com dificuldade de fazerem um movimento de escuta. Não vamos repetir. As pessoas estão com dificuldades de se posicionarem como quem está aberto para receber, com quem está pronto para receber. Mas o Cristo colocou que nós temos condições de oferecer.
Ele colocou que nós podemos oferecer, porque ele fala, vós sois a luz do mundo. Se ele coloca que nós somos a luz do mundo, então nós temos para oferecer. Só que ele fala, vós sois a luz do mundo. Se eu não me engano, no versículo 13 deste capítulo 5 em Mateus. Já no versículo 16 ele diz assim, brilhe a vossa luz. Ou seja, vou acrescentar aqui, brilhe portanto. Porque se ele colocou, vós sois, nós temos algo para oferecer. Depois ele fala, brilhe a vossa luz. Então, já que temos, façamos brilhar a nossa luz. Veja, antes ele falou de humildade. Depois ele fala que nós precisamos, nós devemos, nós não podemos nos acomodar diante da nossa luz. Todo mundo tem algo para oferecer. Qualquer pessoa. Aí vocês estão pensando assim, mas e aqueles mais perversos também têm? Ele está usando a perversidade hoje como mecanismo negativo do processo na caminhada. Mecanismo negativo para caminhar. Mas futuramente ele vai despertar. Hoje nós que somos aqui os falantes do cristianismo, também já tivemos esse momento de usarmos esse posicionamento negativo. Nós já tivemos esse momento. Hoje estamos no movimento de crescimento, no movimento de solidariedade. Então, estamos fazendo um movimento que futuramente aqueles que hoje se enquadram na nossa ótica, na ótica social, na ótica legal, se enquadram em situações criminógenas, também tem algo para oferecer. Mas ainda não descobriram o que tem. Porque se Jesus colocou, vós sois a luz do mundo, logo depois ele fala, brilhe a vossa luz, então ele está dizendo que todo mundo tem algo para oferecer. Ele não fez distinção. Veja, como nós fizemos referência no iniciozinho do Sermão da Montanha, ele está falando para uma população aproximada de 5.000 pessoas. Ele está falando para todos. Ele sobe ao monte para o entendimento chegar a todos, de conformidade com a capacidade de cada um de perceber. Depois ele fala da importância da humildade. Depois ele fala da questão da luz. Então, coloquemos essa luz em prática. Agora, 2 passos são relevantes nesse movimento. O primeiro passo chama-se oração. O primeiro passo é a oração. Nós podemos fazer esse movimento no nosso dia a dia. Façamos esse movimento nas nossas relações. Veja, tem gente que fala assim, mas eu já estou rezando tanto, eu já rezo demais. A questão não é rezar muito. A questão é a gente fazer bem. Não necessariamente muito. Não é rezar o dia inteiro. Faça o seu movimento de sintonia pela manhã, ou faça o seu movimento de sintonia à noite, mas se mantém nessa relação de equilíbrio. Para quê? Para que nós saibamos distribuir a luz dentro daquilo que a gente consegue, dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente concebe, mas com humildade, que foi a primeira orientação de Jesus. Primeiro, humildade. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, façamos o movimento da oração. Agora, o que André Luiz coloca para a gente no livro Sinal Verde, no capítulo 1, ao levantar-se? Se você não tiver o hábito de orar, desenvolva pensamentos de serenidade e otimismo para o seu dia a dia, em torno das suas tarefas, em torno das pessoas com quem você vai se encontrar naquele dia. Se você não tiver o hábito de orar,
Então veja, a oração ela é tão importante, tem gente que, não, eu já nem rezo mais, eu já deixo isso de lado. Ela é tão importante que nem Jesus se absteve de orar. Nem Jesus abriu mão da oração. Se o próprio Cristo, que se mantinha em sintonia com Deus, permanentemente, ele não abriu mão da oração, por que que nós vamos achar que não é necessário a oração? Por que que nós vamos criar vínculo com o menosprezo ao ensinamento de Jesus? Tanto é importante que Jesus utiliza a oração referência no mundo, o Pai Nosso. E ele utiliza no próprio Sermão da Montanha, no capítulo 6, quando ele ensina para a gente a oração do Pai Nosso, que é a oração dominical. E ele começa no versículo 6, porque a oração começa no versículo 9 deste capítulo 6 de Mateus, ou seja, como eu disse para vocês, os capítulos 5, 6 e 7 norteiam o Sermão da Montanha. Eles é quem trazem, esses 3 capítulos é que traz o Sermão da Montanha falado por Jesus, em Mateus. Mas ali, no capítulo 6, no versículo 6, antes do Pai Nosso, ele coloca para nós, mas tu, quando orares, olha só dele dizer para nós que é quando orar, ele já está falando que não é para ficar 24 horas ali, Pai Nosso, prece de São Francisco, a Ave Maria, a prece de Cáritas, a prece do santo devoto que você é de São Diniz, de São Dimas, de São Jorge, Não é nada disso. Quando orares, no momento que você escolher para a oração, entra no teu aposento, ou seja, esquece as coisas que estão em torno e faz uma reflexão íntima. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, desliga das coisas exteriores. Ora a teu Pai que está em oculto. Ora a Deus, que está aí dentro. Nós não colocamos isso no início? Que Ele está presente em todas as criaturas. Ora a teu Pai que está em oculto. Então, se Jesus não abriu mão da oração, que nós também façamos o mesmo. Não vamos abrir mão da oração. Então, esse é o primeiro ponto. Para dignificar a luz que ele coloca que nós temos e a humildade que ele abre às bem-aventuranças, que é caminhar com todos, independente do estágio em que nós estejamos. Caminhemos juntos com todas as criaturas. Estejamos nós numa condição inferior, segundo a nossa ótica, a nossa avaliação, ou superior também, segundo as nossas opiniões pessoais. Caminhemos juntos, não importa. Aquele que hoje se acha menor num determinado aspecto, ele está bem em outro. Mas caminhemos juntos. É o primeiro passo da humildade. Mas, como eu disse, 2 pontos importantes para ligarmos com a humildade e a luminosidade proposta por Jesus. Primeiro, oração. Segundo, o trabalho. Se a oração é o norte do caminho que a gente deve seguir, é o trabalho que nos vai colocar para caminhar. É o trabalho que vai nos... Porque veja, se a gente só orar, a gente não pega no arado. Se a gente só orar, a gente não avança. Então, os 2 passos. Mas em que eu devo trabalhar? Mas como que eu devo trabalhar? O que eu devo fazer? E aí nós vamos procurar, dentro do movimento espírita, em qual atividade que a gente se enquadra. Qual atividade que a gente propõe? Qual atividade que tem espaço para a gente oferecer aquilo que a gente precisa oferecer? Mas se não for no movimento espírita, não tem problema. Se você trabalha na igreja,
Lá também tem movimentos de escuta, lá também tem atendimento fraterno. Se você não consegue, o SOS tem o trabalho de escuta. Se você não conhece, agora por enquanto está parado. Em inúmeras casas o movimento de campanha do Quino, mas você pode fazer a campanha dentro da sua família. É o trabalho. E levar para aquela instituição que você está vinculado. Campanha de leite, campanha de arroz, campanha de mantimento, campanha de fralda, como a gente faz aqui na nossa casa. Em qual trabalho você pode se enquadrar? Se eu falei antes da importância da escuta, a escuta é um trabalho. A divulgação é um trabalho. A leitura para aqueles que não sabem ou não têm condições de ler é um trabalho. A visita que você faz para aquela pessoa idosa, doente, que não tem condições de se locomover, é um trabalho. Mas se nós colocamos o trabalho como segundo aspecto, a oração como sendo o primeiro, também é um trabalho. Porque se a oração ela é um trabalho para os outros, para aqueles com quem a gente direciona a prece, antes de chegar neles, é o meu trabalho de abertura, aonde eu procuro na sintonia receber o que vem do mais alto. Então, veja bem, se nós colocarmos num gráfico, nós falamos da importância de lidarmos com a multidão. Porque Jesus, vendo a multidão, ele viu a quantidade de dificuldades que as pessoas carregavam. Multidão. Mas essas pessoas, nós também, multidão de dificuldades que estamos carregando. Logo depois ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A facilidade para se deslocar nos diversos pontos que a espiritualidade propõe para a gente de elevação. E os dois aspectos importantes nesse movimento, oração e trabalho. E aí vocês podem se perguntar, mas qual a importância, qual o tempo, até quando eu devo trabalhar? Olha, o trabalho alicerça todos os nossos movimentos de mudança no campo íntimo e nas relações sociais como um todo. Ele alicerça tudo. Se você tiver com dificuldades, trabalhe. Se tiver com transtornos na família, trabalhe. Se tiver com transtornos emocionais, trabalhe. Ah, mas eu não dou conta. Será que não está dando conta ou não se esforçou para dar conta de qualquer quantidade de trabalho? Então, qual é a quantidade de trabalhar? É a própria pergunta que Kardec fez para os espíritos em O Livro dos Espíritos, qual é o limite do trabalho? E ele coloca para nós o limite das suas forças. Então, vamos nos envolver da melhor maneira com que a gente tem para oferecer. Não valor da humildade, mais que isso, entendendo a fala de Jesus, vós sois a luz do mundo, não só do mundo físico, mas também do mundo íntimo. Imagine quanta coisa você pode trazer para o seu estado íntimo e fazer com que esses ensinamentos virem ação. Tanto que logo depois, Jesus diz, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. É isso aí.